Muito bom dia, sejam bem-vindos. 11h05, já sabe, sempre de segunda a sexta-feira é a hora da Ordem do Dia. Programa aqui da Informação do Porto Canal que coloca sempre um tema em análise mais aprofundada que fazemos sempre, sem exceção, com os melhores especialistas sobre a matéria, pelo menos aquelas pessoas que nos conseguem ajudar a nós e aos nossos telespectadores a entenderem melhor os fenómenos que marcam a atualidade e, sobretudo, que marcam o dia-a-dia dos portugueses. E o tema que vamos colocar em cima da mesa hoje marca a vida, não tenho a menor dúvida, de milhares de pessoas que circulam na área metropolitana do Porto. Vamos falar sobre mobilidade. E vamos falar porquê de mobilidade. Primeiro, porque perdura o problema eterno na VCI e depois porque na Câmara Municipal do Porto surgiu, mais uma vez, uma ideia, uma sugestão, ideia/sugestão para ajudar a resolver um problema que já foi caracterizado pelo próprio Rui Moreira como uma trombose da cidade do Porto. E a ideia passa por, durante um ano, se retirarem os pórticos da A41, também é conhecida pela CREP, a Circular Regional Exterior do Porto, para durante esse ano se poder analisar ambientalmente, socialmente e economicamente os efeitos dessa circulação sem pórticos e, ao mesmo tempo, portajar para pesados a via de cintura interna. Ora, estas ideias surgem de uma forma simplificada numa tentativa de se retirarem os veículos pesados da via de cintura interna para ver se consegue dinamizar a fluidez do trânsito no Grande Porto, que é, efetivamente, como sabemos, muito complicada. Aliás, vamos ter especialistas aqui que vou, dentro de momentos, apresentar, mas quase que podemos dizer que já não há propriamente uma hora de ponta na VCI, porque praticamente todas as horas são de ponta. E por isso, nós temos dois convidados que vou já sem demora a apresentar, que nos vão ajudar a fazer esta reflexão. Ora, comigo aqui em estúdio está Nuno Botelho, já estamos a ver os dois, cumprimento os dois em simultâneo. Muito bom dia, é um gosto ter-vos aqui. Nuno Botelho está aqui porque ele é presidente da Associação Comercial do Porto e a Associação Comercial do Porto tem promovido, inclusive, estudos e análises e sugestões ao longo do tempo para se resolver este problema, e é por isso que o Nuno Botelho está aqui comigo em estúdio. Estamos a ver igualmente à distância, mas tão perto de nós, o professor Carlos Oliveira Cruz. É também um gosto contar consigo. É professor universitário e é especialista em infraestruturas e em mobilidade. Portanto, está aqui a nossa dupla de analistas para este tema que colocamos hoje em cima da mesa e que vão refletir sobre esta matéria. Normalmente, na ordem do dia, gostamos de começar sempre com o primeiro direto de exterior, partindo logo para a opinião das pessoas com quem contactamos na rua, mas há situações, hoje é uma dessas, em que fazemos de outra forma. Decidimos elaborar um trabalho de reportagem que nos enquadra a temática e é precisamente hoje um desses exemplos. Vamos ver uma reportagem muito bem preparada por uma nossa belíssima jornalista, Susana, e que vai não só contextualizar para os telespectadores tudo o que precisamos saber, mas lançar algumas dicas para a nossa reflexão. Vamos ver. A discussão não é de agora. De certeza que quando vem ao Porto já se deparou com filas e filas de carros completamente parados e já pensou em sair com algumas horas de antecedência de casa para não chegar atrasado a algum compromisso. De facto, é muito o tempo perdido no trânsito aqui na via de cintura interna, mas para muitos é uma forma de poupar dinheiro por evitar portagens, mas nem sempre é o percurso mais curto e tampouco é o mais rápido. O que é que será que pode ser feito para melhorar esse acesso à cidade do Porto? Percorremos os cerca de 20 km da Arrábida até ao Freixo. São vários os focos de maior trânsito, quer porque têm maior afluência ou então pela ocorrência de acidentes. Mas se o percurso fosse feito por vias alternativas, o cenário poderia ser bem diferente. Nós sabemos que alguém que vem na A3 e cujo destino é Matosinhos Sul poderia rapidamente sair da A3, apanhar a A4 e ia sair ao meio de Matosinhos. Avenida da República em Matosinhos. Porquê é que não vem? Ele prefere vir até à VCI e depois fazer quase uma inversão de marcha para entrar em Matosinhos. Porquê?
por causa da colocação de pórticos. O olhar da Câmara Municipal do Porto é atento quanto ao assunto. Rui Moreira já voltou a exigir o desvio dos pesados para a A41 e foi até mais longe com uma proposta de portajar a via para o trânsito de atravessamento, ou seja, para todos aqueles que não têm origem nem destino na cidade do Porto. Mas será que é essa a solução para o constrangimento na via de cintura interna? Então o que é que se pensava? A recolocação de pórticos de tal maneira que as pessoas não fossem inibidas de utilizar a A4. Bem pelo contrário, ou seja, recuo de pórticos se assim quiser. E ao mesmo tempo a Câmara Municipal do Porto assumia o compromisso e a despesa de fazer aquilo que o Sr. Deputado tão bem referiu. Ou seja, uma alteração aos nós na VCI no sentido de facilitar, principalmente na zona de Paranhos, em que era possível incrementar isso e nós assumiríamos isso. Sucede que ia haver eleições em 2021, isto foi pouco, foi tudo combinado, há um protocolo que o Estado tem conhecimento e o Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, por razões que lhe dizem respeito, não me dizem a mim, entendeu que isso devia ser suspenso. Rui Moreira atribuiu culpas à autarca de Matosinhos por os veículos pesados ainda não terem sido desviados da VCI, contudo não deixa de frisar que a última palavra é do Governo. Uma opinião que não é partilhada por Nuno Melo, que ao Porto Canal já tinha apontado responsabilidade às autarquias. Eu acho que essa é uma questão fundamentalmente de gestão autárquica e é a Câmara Municipal do Porto que deve e dá essas respostas. O que eu acredito é que, nomeadamente, todas estas obras que vê na cidade e que incomodam porque estão ali, no final vão resultar em qualquer coisa muito melhor. Já Luísa Salgueiro acredita que a mudança de cenário está na adoção dos transportes coletivos, uma opinião que também é, em parte, partilhada por Pedro Nuno Santos, que em entrevista admitiu que esta é uma questão séria que mexe com a vida dos cidadãos. As soluções vão ter que ser diversas e vão ter que recorrer também ao transporte coletivo e público, mas há várias ideias. Esse trabalho deve ser feito em cooperação com as autarquias da região, com associações empresariais, para nós tentarmos encontrar as melhores soluções para resolvermos um problema que é muito intenso. Um problema intenso que todos os dias se faz sentir na cidade do Porto, sobretudo em horas de ponta, onde o trânsito não dá tréguas. Está um trabalho preparado para nos enquadrar este nosso diálogo. Nuno Botelho, começo consigo, mais uma vez, bom dia, porque bom dia. A Associação Comercial do Porto já tem promovido estudos, portanto, o próprio Rui Moreira já disse, há estudos que já estão feitos, há propostas apresentadas, há inclusive encontros, reuniões que já aconteceram entre membros do Governo, secretários de Estado e os autarcas, o Rui Moreira é um deles. No entanto, os anos vão passando e a situação não se resolve. Porquê, na sua opinião? Muito bom dia a todos, antes de mais. Eu diria que não se resolve por falta de vontade política, em primeiro lugar. E em segundo lugar, e vou usar a palavra, não encontro outra, por pura incompetência. Não há outra forma de pôr a questão. Nós podemos ter o discurso redondo, se quisermos. Eu posso começar aqui com um discurso um pouco, como ouvimos anteriormente, do secretário-geral do PS, que as pessoas têm todas que conversar, têm todas que... A Associação Comercial do Porto apresentou todas estas soluções que o Presidente da Câmara do Porto falou há dias em 2018. Passaram 6 anos. E ninguém implementou nada. Falei com todos os decisores da altura. Autarcas, Governo, associações empresariais, falei com toda a gente. E até o dia de hoje nada foi alterado. Porquê? Falta de vontade política, de um lado, ou então incompetência pura. É responsabilidade dos autarcas? Em parte sim, mas é fundamentalmente responsabilidade das infraestruturas de Portugal. E como a cidade do Porto, ou se preferir, posso dar outros exemplos, a cidade de Coimbra, a cidade de Bragança, não é em Lisboa, e portanto os decisores da infraestruturas de Portugal não passam todos os dias ali, nem têm que passar por este inferno, o decisor não se importa de ir adiando a decisão. E o decisor político e técnico não tem que passar ali. Portanto, quer secretários de Estado e ministros não têm que passar ali, quer o administrador da IP também não o tem que fazer. E por isso, sem medo das palavras, é disso que se trata. E, portanto, é isto que está aqui em causa. Porque a análise está feita, o diagnóstico está feito. Nós estamos a falar, de facto, de uma rede viária absolutamente saturada,
saturada por vários fatores. Fatores que têm a ver muito com a questão dos pórticos e da possibilidade das pessoas atravessarem sem pagar portagem, mas também pelo facto de termos a rede de transporte público que estava aqui a ser falado, quer pela autarca de Matosinhos, quer fundamentalmente pelo secretário-geral do PS, que as pessoas não podem usufruir, porque se nós virmos o insucesso que foi a rede de transportes rodoviários UNIR, aquele flop, o arranque do UNIR complicado. Se nós virmos o que é a CP e os serviços da CP e o número de greves que já fizeram só este ano, já fizeram mais greves do que deveriam ter feito o ano todo. Se virmos as obras do metro que estão em pleno curso, portanto, isso é uma situação que está a decorrer. Quando terminar, obviamente, terá grande benefício, mas estamos no auge da obra e, portanto, até terminar vai ter, de facto, grandes constrangimentos. As pessoas estão a recorrer ao carro privado e, portanto, há uma saturação de transporte e, de facto, há uma incompetência de quem deveria ter acautelado algumas circunstâncias e não o está a fazer. E, portanto, desse ponto de vista, estamos nós, cidadãos, a ser confrontados com uma questão que eu reputaria de falta de respeito para connosco, porque é disso que estamos a falar. E já agora, deixe-me só fazer um parênteses à questão da mobilidade, e já lá vamos voltar, mas tendo em conta esta sua análise direta e uma resposta perfeitamente direta das opções políticas, deixe-me perguntar-lhe o seguinte, que tem a ver com... Mas há aqui uma espécie de fado na nossa região para que não nos ouçam politicamente, ou que ouçam, mas depois não haja uma atuação concreta. Porque o parênteses que eu quero fazer é, por exemplo, é muito fácil dizer, e diz-se efetivamente, e atenção que eu quero deixar claro que não estou aqui a fazer referência a nenhum governo em específico ou a qualquer político em específico. Mas é muito fácil dizer, é preciso promover a análise, o debate, os estudos, as forças vivas da região têm que se pronunciar, e é aqui que eu quero chegar. A Associação Comercial do Porto, ao longo de vários anos, tem sido uma força viva importante que até antecipa cenários. Por exemplo, só para dar 2 exemplos, houve estudos promovidos pela vossa Associação Comercial do Porto sobre necessidade de investimento e crescimento do aeroporto Francisco Sá Carneiro, sim, por exemplo. Houve estudos também sobre a necessidade ou não do aeroporto de Lisboa, sim, só para dar exemplos grandes. Portanto, vocês fazem esse trabalho, não ficam parados no tempo, mas depois não há resultados executados. E voltamos àquela conversa de que, então, mas as forças vivas da região até estão a ser proativas, porque esses estudos custam dinheiro. Sim. E nada certo. Nem sempre temos os resultados que achávamos que poderíamos ter. Muitas vezes é um trabalho de sapa, muitas vezes é um trabalho de formiguinha que vai, por exemplo, o trabalho relativo ao aeroporto de Lisboa demorou muitos anos até que nos deram razão e, portanto, aquilo que está a ser implementado é, em parte, uma solução que nós preconizamos e que apresentamos em 2007. Aquilo que estamos a defender para o aeroporto de Francisco Sá Carneiro, estamos em crer que vai acabar por ser adotado, mas é um trabalho que vai sendo realizado e estamos em conversas sobre isso. Agora, no que diz respeito a outros temas, nem sempre acontece. Isso tem a ver com o quê? Olha, tem a ver com, muitas vezes, os governos... O governo anterior é sempre menos centralista que o seguinte, eu costumo dizer. Portanto, as coisas têm sido sempre muito complicadas. E quando falo de governos, volto a dizer, eu não estou aqui a fazer campanha partidária por ninguém, tanto me faz. Não estou aqui O que eu acho é que é importante as pessoas terem noção de que há temas que são muito ou demasiado importantes para nós assobiarmos para o lado e não ligarmos. Claro que sim. E estes são as grandes questões e que mudam a nossa vida, que dão qualidade de vida, que dão, de facto, são importantes para a vida das pessoas. Esta é uma delas. A mobilidade é um fator crucial, um fator de sustentabilidade, um fator do ponto de vista de coesão social fundamental. Quando a CP faz greve, está a prejudicar fundamentalmente as pessoas com mais carências sociais. É bom que haja noção disso. E, portanto, é importante haver alternativas válidas para as pessoas se moverem. Sinceramente, com toda a franqueza, e estamos aqui a falar, não é a mim, quando a CP faz greve, a mim não me posso demorar um bocado mais a chegar ao ponto A ao ponto B, mas mais nada. É um aspecto importante que está a sublinhar. Não é a sua vida que vai ser afetada. Alterar. Agora, nós temos, e o trabalho das associações e da minha associação tem sido, fundamentalmente, fazer esse trabalho. Nem sempre é fácil. E muitas vezes é, de facto, complicado. Porquê? Olha, porque muitas vezes não há consenso na região para falarmos todos a uma só voz,
porque muitas vezes os governos aproveitam essa dissonância para nos dividir, porque muitas vezes as pessoas próprias da região são as primeiras a criticar aquilo que tentamos fazer em prol de todos nós, e porque também muitas vezes não temos veículos como este, como o Porto Canal, para nos fazer valer a nossa voz, saber chegar a nossa voz mais longe e fundamentalmente a Lisboa, e as pessoas perceberem a força dos nossos argumentos. Que é efetivamente onde se tomam as decisões. Vou agora partir à conversa com o professor Carlos Oliveira Cruz, mantendo esta nossa dinâmica. Eu saúdo também, se me permite. Claro, força. Ainda não cumprimentei. E, portanto, como eu disse, o professor Carlos Oliveira Cruz é especialista em infraestruturas e mobilidade, e digo-lhe já que daqui a pouco, no decorrer da nossa conversa, vou querer falar igualmente consigo sobre a questão da própria IP e da sua análise à própria. Mas já lá vamos retroceder para lhe perguntar, no início da nossa conversa, se considera que, tecnicamente, estas propostas que foram apresentadas pela Câmara Municipal do Porto e até aqui também destacadas pela Associação Comercial do Porto, se considera que, tecnicamente, seriam assim tão difíceis de executar ou tão complicadas de implementar? Como especialista, qual é a sua opinião? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Aproveito para cumprimentar o Dr. Nuno Botelho, com quem já tive o prazer e o privilégio de discutir alguns destes assuntos. Como ele referiu, em 2008 a Associação Comercial do Porto promoveu um estudo do qual eu fiz parte, onde refletiu sobre este desafio e onde propunha já as soluções que estão hoje em cima da mesa. Para responder diretamente à sua questão, do ponto de vista técnico, a implementação destas soluções é simples. Portanto, não estamos a falar de construir novas infraestruturas rodoviárias que têm elevado investimento, estamos a falar apenas de relocalizar pórticos ou da criação de pórticos adicionais. E antes de desenvolver um pouco este tema, só dando aqui algum enquadramento, a área metropolitana do Porto está a ser vítima do seu próprio sucesso. Portanto, nós temos assistido, de facto, na última década, a um crescente dinamismo na área metropolitana que tem induzido uma maior necessidade de mobilidade. O cidadão comum sente hoje níveis de congestionamento e de tráfego muito superiores àqueles que eram verificados há alguns anos atrás. E isso é resultado, por um lado, de um crescente dinamismo da área metropolitana e, por outro lado, de uma incapacidade do sistema de transportes de dar a resposta adequada às necessidades de mobilidade dos cidadãos. Nós estamos a falar, por exemplo, da necessidade de se utilizar o transporte público, mas a verdade é que na área metropolitana do Porto o transporte individual, a utilização do automóvel, tem ganho de peso. Cerca de 65% das deslocações são feitas em automóvel. E isto acontece porque essa é a solução que mais se adequa às necessidades de mobilidade da população. E porquê é que acontece? Porquê é que há esta incapacidade? Por duas razões. Por um lado, a própria gestão do sistema de transportes é uma gestão muito fragmentada. Já falavam há pouco do caso da UNIR. A UNIR, ou a rede de transporte público rodoviário, é gerida pela área metropolitana do Porto. A rede ferroviária ACP é gerida pela Administração Central. A rede rodoviária é gerida naquilo que são as autoestradas pela Infraestruturas de Portugal, isto é, pela Administração também Central. E depois a rede secundária de estradas é gerida pelos municípios. Portanto, nós temos diferentes atores políticos a gerirem partes do sistema e falta, de facto, a área metropolitana, e este é um problema que não é exclusivo da área metropolitana do Porto, é um problema nacional, mas na área metropolitana do Porto revela-se de uma forma mais veemente, esta incapacidade de ter uma visão comum para o sistema. E daqui resulta o facto de a política de transportes tem que ser uma política coordenada, uma política única, ser, de facto, um conjunto de políticas diferentes tomadas por atores políticos diferentes. Aliás, há um aspecto muito curioso para ver a situação dramática a que chegou a área metropolitana do Porto, é que o próprio município do Porto está a pedir a introdução de portagens no seu território, o que é algo atípico. Normalmente os municípios são contra a colocação de portagens no seu território. E aqui temos a autarquia do Porto, de facto, a fazer esse pedido. E há uma razão objetiva, como de resto passou na vossa peça, que quando olhamos só para a rede de estradas, o Porto tem uma situação verdadeiramente anacrónica. De facto, todas as deslocações de norte para sul que atravessam a cidade do Porto não pagam portagem,
e todas as deslocações que são feitas à volta da cidade do Porto, pela circular regional externa, pagam portagem. E quando nós olhamos para o que não faz sentido se olharmos para a conjuntura da nossa atualidade. Não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum. Repare, dos 5 troços, ou dos 5 lanços da autoestrada, dos 5 lanços de estrada mais congestionados do país, 3 deles estão na VCI. A VCI tem hoje níveis de tráfego que são absolutamente incomportáveis e que geram, de facto, uma externalidade negativa para a cidade enorme. Em média, na área metropolitana, o cidadão comum gasta mais de 50 horas por ano em congestionamento. Isto gera, de facto, uma deseconomia para a cidade enorme. Isso me permite apenas um parêntese, que é, cria outra situação que não se enquadra no nosso diálogo de hoje, mas que já abordamos aqui noutras edições da Ordem do Dia, que é o impacto brutal na saúde mental das milhares de pessoas que todos os dias têm que levar os filhos, ir para o trabalho, depois regressar, e já sabem, quando o despertador toca para acordarem, o que é que vão ter que enfrentar, sem exceção. Quer dizer, as únicas exceções são claramente os dias de feriado ou fim de semana, mas isso não conta, não é? Portanto, já nem vamos entrar na conversa de hoje na questão do impacto da saúde mental. Fechado o parênteses. Sem dúvida, e veja, e se quiser até numa lógica mais económica, veja o que é a perda de produtividade que a área metropolitana tem hoje, claro. Pelo tempo gasto nas deslocações rodoviárias. E a VCI, em situações normais, já tem níveis de congestionamento muitíssimo elevados. Em situações de pequenos toques e pequenos acidentes que são muito comuns na VCI, fazem com que, de facto, esta artéria, e daí a expressão muito curiosa usada pelo Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira, criam, de facto, uma verdadeira trombose. Porque o que acontece é que depois esse congestionamento da VCI propaga-se a toda a malha viária interna da cidade do Porto. O cidadão comum sente que quando a VCI está parada, toda a cidade para, porque a VCI tem, de facto, essa função de distribuição interna do tráfego no Porto. Essa função está a ser diminuída pelo facto da VCI estar a ser utilizada como tráfego de atravessamento, não só por veículos pesados. Aliás, eu acho, voltando ao tema da eventual colocação de portagem para veículos pesados, eu acho que seria uma excelente forma de começar, de testar, mas, na minha opinião, vai ser preciso ir mais longe, isto é, vai ser preciso, de facto, desviar todos os atravessamentos feitos na cidade do Porto, mesmo para tráfego ligeiro. Então, se me permite, dentro de momentos eu vou querer explorar essa sua ideia, portanto vou convidá-lo a aprofundar essa sua ideia, se me permite, dentro de momentos, porque também tenho aqui mais perguntas para fazer ao Nuno Botelho, mas aqui na Ordem do Dia damos sempre a palavra às pessoas e, portanto, vamos mantendo esta nossa dinâmica e, por isso, vamos à primeira sensibilidade hoje exterior ao nosso estúdio. Joana Almeida Carvalho, bom dia. Vamos lá ver o que é que as pessoas têm a dizer sobre esta matéria e depois regressamos aqui ao diálogo. Força. Esta medida de criar portagens na VCI para os veículos pesados foi então aceite na Assembleia Municipal do Porto há uma semana, portanto na última segunda-feira. Vamos ouvir as primeiras opiniões sobre este assunto. Eu tenho comigo o Sr. Jorge. Muito bom dia. Perguntava-lhe isso mesmo, se acha que poderá ser uma solução. Acho que é muito benéfico. Eu acho que é bom porque vai aliviar pelo menos a tensão rodoviária. Eu acho que é muito bom. A ideia é também diminuir os pórticos ou retirar na A41? Diminuir é uma grande vantagem, porque isto está muito afluído, está a arrebentar pelas costuras da cidade. Costuma utilizar a VCI no dia-a-dia? Não, por acaso agora não, já utilizei, mas acho que é benéfico, se houver ali tem que haver uma mudança, eu acho que tem que haver uma mudança. A ideia, como eu estava a dizer, era retirar os pórticos da A41 para que estes veículos possam ir para lá. Exato. Mas ainda assim são mais quilómetros, são mais cerca de 40 quilómetros. Acha que ainda assim poderá ser uma solução? Realmente aí é um bocadinho mais complicado, mas era benéfico. Portanto, haver uma ideia para mudar realmente, especialmente a pesado e estas coisas, mas eles têm que arranjar uma maneira, não é? Porque isto vai ter que mudar, não é? Por alguma razão. Acho que é benéfico. Acho. Que mais soluções é que acha que é preciso para a VCI? Para a VCI, sei lá. Ela está muito sobrecarregada. Pelo menos quando eu frequentava, está muito sobrecarregada. E de qualquer maneira,
Se souber planos para mudar, ou logo seja para melhor, vale a pena. Muito bem, muito obrigada. Portanto, aqui a primeira opinião a dizer-nos que, efetivamente, esta poderá ser uma solução. Como eu estava a dizer, foi aprovado na Assembleia Municipal do Porto a criação de portagens para os veículos pesados na VCI e, nesse caso, seria então retirados os pórticos na A41 para que os veículos possam deslocar para esta segunda via. Ainda assim, são mais quilómetros, é isso também estamos a tentar perceber se mesmo assim pode ser uma solução. Esta é a primeira de várias interações que fazemos sempre todos os dias. Antes de irmos à ideia que o professor Carlos Oliveira Cruz estava a aprofundar, Nuno Botelho, não posso deixar de lhe perguntar o seguinte, tendo em conta a importância da Associação Comercial do Porto e todas as entidades com as quais vocês lidam, sentem que há efetivamente um impacto de produtividade desta realidade que, convenhamos, somos todos humanos, ninguém é indiferente a esta realidade, pelo menos as pessoas que vivem nela e que apanham esta realidade, sentem ou não? Sentimos claramente, é evidente. Há um impacto grande na produtividade, há um impacto grande também no stress e na falta de qualidade de vida das pessoas. E desse ponto de vista eu acho que não havia razão nenhuma para isso acontecer, tal como já falamos aqui. Nós estamos a falar de solução muito simples, não é uma solução complicada. Até tecnicamente, como percebemos. Tecnicamente. Portanto, isto, voltamos à minha intervenção inicial. Sim. Haja vontade política, nem é preciso muita competência, isto resolve-se. E, portanto, o que nós entendemos é que há, de facto, uma dispersão excessiva de responsabilidades que depois cada um empurra para o outro e nunca se decide nada. E, portanto, havendo, de facto, uma coordenação, havendo, de facto, uma voz com autoridade que pudesse, de facto, decidir, a situação era facilmente resolúvel. E, portanto, só voltando ao mesmo, eu acho que há aqui, nos últimos anos temos sentido uma degradação de uma série de serviços públicos, de uma série de soluções que às vezes eram fáceis de resolver, que demonstram alguma, eu usei essa expressão há pouco e gostava de enfatizar agora, que demonstram falta de respeito pelos cidadãos. E esta é uma questão muito clara de falta de respeito. Eu acho que a administração pública e os governos, os sucessivos governos, têm tido falta de respeito pelos cidadãos, porque isto é claramente uma situação em que se resolvia facilmente, em que não é preciso muito dinheiro, não é preciso PRRs, não é preciso grandes bazucas, não é preciso nada disso. É preciso, de facto, olhar, sentarmos uma tarde num sítio, definirmos aonde é preciso mudar e implementar essa mudança. E estou certo que os resultados seriam rapidamente notados. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que... E há também um aspecto no qual o Nuno Botelho tocou e que me parece importante, que é a questão do Governo Central, seja ele qual for, pegar nas pequenas divergências para, no fundo, dividir, ou seja, não havendo uma posição concertada, e não vamos aqui analisar, não é esse o objetivo, não vamos aqui analisar a posição, as opiniões dos autarcas, eles fazem os seus trabalhos, mas, digamos, isto é de senso comum, é um bocadinho a arte da guerra do Sun Tzu. Claro. É dividir para reinar. Claro. Até, às vezes, os outros setores, as outras áreas, ajudam-nos, quando não estamos a falar desse caso em concreto, ajudam-nos para dar exemplos. Por exemplo, já que estamos a falar de mobilidade, vamos olhar o exemplo dos professores. Se eu for o Ministro da Educação, não é? E se houver vários sindicatos que não estejam propriamente concertados, eu bato palmas. Claro. Porque eles vêm reunir comigo já vêm divididos. Claro. Está a perceber? Agora, se encontro várias posições que estão no mesmo caminho, aí já tenho um problema que eu sei que vou ter que resolver. Claro. É assim, não é? É assim. E neste caso, a questão da produtividade, eu parece-me isto importante, porque, volto ao mesmo, não estamos é uma questão que há falta de produtividade, há quebra de produtividade grande com este tema. A VCI é, de facto, um problema. Porque as pessoas já chegam cansadas e saturadas ao trabalho. Chegam saturadas, chegam atrasadas, sabem que vão chegar mais tarde, sabem que, portanto, a cidade para, há um acidente e a cidade pura e simplesmente para, portanto, tudo, nada funciona e estamos a falar numa situação em que o Governo Central, em que o Estado, entendamos assim, o Estado poderia ajudar a resolver sem grande investimento. E, portanto, o Estado existe para ajudar a economia também a funcionar. E isso é importante haver essa noção. Nem sempre isso acontece. E, portanto, no meu entender, nós estamos perante uma situação em que há falta de vontade política para resolver. Eu não vejo outra forma. Sim. E isso tem que ser dito. Mas nessa matéria, desculpe, eu tenho que lhe fazer uma pergunta em concreto, que é,
tenho mesmo que a fazer porque, enfim, nós ouvimos na nossa peça de enquadramento uma das opiniões, uma das pessoas que fala sobre essa matéria é o Pedro Nuno Santos, que fala como secretário-geral do Partido Socialista, mas ele já foi ministro com responsabilidades nesta Era o ministro matéria. com responsabilidades. A pergunta que eu lhe quero fazer é, houve de facto vários encontros, como já demos aqui nota, com secretários de Estado. Sim. Será possível haver situações em que as informações passam pelos secretários de Estado, são filtradas nos secretários de Estado e não chegam ao chefe máximo, digamos, que é o ministro da respectiva tutela? Esse assunto foi falado com o antecessor dele, inclusive. Portanto, eu estou à vontade porque eu falei sobre esse assunto já da VCI com o antecessor dele. Portanto, eu volto a dizer, para não ser deselegante, sim. Tem que haver vontade política. Okay. E não é por estarmos em campanha eleitoral e dizermos que esse assunto vai se resolver falando, dialogando, que esse assunto se resolve. Certo. As pessoas também estão um bocado cansadas dessa conversa. E isto tem que ser dito de forma muito clara. Claríssimo na sua resposta. Vira-me novamente então para o professor Carlos Oliveira Cruz. Então explique-nos essa sua ideia que estava a dizer de que é preciso fazer algo mais do que apenas retirar os pórticos na A41, CREP, e colocar os pórticos para pesados na VCI. Estava a dizer que é preciso mais. Explique-nos. É preciso mais, desde logo, porque, repare, o sistema de mobilidade é um conjunto de vasos do qual a rede rodoviária é apenas uma dimensão. Nós já falamos aqui, o Dr. Nuno Botelho falou aqui há pouco dos problemas com as ligações ferroviárias, com as greves da CP, aquilo que é a melhoria da rede de transporte público rodoviário, do próprio sistema de metro do Porto. Portanto, nós temos que ter uma visão conjunta para o sistema e não há nenhuma solução, não há nenhuma bala de prata que vá resolver por si só o problema da mobilidade. A alteração dos pórticos é uma medida que parece necessária, não é única, isto é, ao mesmo tempo é necessária na área metropolitana haver um reforço, por exemplo, ao nível da oferta ferroviária, a nível do serviço que faz a CP. É necessário ter um sistema de transporte público mais eficiente e é necessário atuar no conjunto destes sistemas para garantir, de facto, que a mobilidade funciona. Há pouco o Dr. Nuno Botelho falou na função do Estado a promover a melhoria da produtividade. De facto, esta é uma função planificadora que cabe ao Estado, diminuir os custos de contexto. E é isso que estamos a falar aqui. É, no fundo, ter uma gestão de uma rede, quer de transporte público, quer ferroviária, quer rodoviária, que permita às pessoas e às mercadorias circularem de uma forma mais eficiente. De outra forma, aquilo que estamos a fazer é agravar os custos de contexto, seja por via de problemas de saúde mental, seja por via de perda de produtividade dos trabalhadores, mas também para as próprias empresas. Repare, os veículos pesados de que falamos, o transporte de mercadorias, tem um custo adicional pelo facto de estarem parados 1 hora ou 2 horas na VCI todos os dias. E esta é, de facto, uma função do Estado. O que me parece é que esta função, de facto, ambiental, social... E o custo ambiental está aqui o Nuno Botelho a sublinhar também, e o custo ambiental, não é? E de que maneira? Isto é inacreditável. E de que maneira? Repare, imagina o que são, na VCI circulam por dia cerca de 140 mil carros, imagina o que é dezenas de milhares de carros parados no congestionamento, mesmo do ponto de vista ambiental. Agora, há um ponto que me parece fundamental, que é o ponto da descentralização. Eu volto ao que referi no início, não é possível nós termos uma visão para a gestão da mobilidade na área metropolitana do Porto feita pelo alinhamento de vontades políticas de órgãos e de decisores tão distintos. É necessário, de facto, descentralizar a capacidade de gestão do sistema de transportes e isto passa, por exemplo, pela gestão da rede ferroviária, pela gestão da rede metro, pela gestão da rede de transporte público e também pela gestão das estradas. Os atores da região têm que ter a capacidade e a responsabilidade, deve-lhes chegar essa responsabilidade
de tomarem as decisões que melhor sirvam os interesses das suas populações. Porque, caso contrário, aquilo que se verifica é que, de facto, por alternâncias políticas na administração central, por alternâncias políticas ou de vontade na administração local, nós raramente conseguimos ter um período de 3 ou 4 anos de alinhamento das visões que permitam implementar estas decisões. E estas, por exemplo, já o referimos aqui, são decisões muitíssimo simples do ponto de vista técnico e do ponto de vista... Então, nessa matéria, deixe-me fazer-lhe uma pergunta em concreto, que é, na sua opinião de especialista, e sublinho que é especialista mais uma vez nesta matéria, para quem nos estiver a ver, qual é, na sua opinião, o limite de bom senso, se quisermos até, para que as decisões técnicas tenham efetivamente que se sobrepor às políticas ou até o vice-versa? Qual é o limite? Se me permite, eu acho que o limite já foi atingido. Eu acho que face aos níveis, face aos problemas de mobilidade que estão a experimentar na área metropolitana do Porto, eu acho que já atingimos esse nível. Repara, há pouco nós já não conseguimos identificar bem uma hora de ponta na BCI. Nós, há alguns anos atrás, nós sabíamos que em determinados sentidos, na hora da manhã, para se entrar na A3 em direção ao Porto, nós sabíamos que havia alguns sentidos que eram mais complicados do ponto de vista de congestionamento. Hoje em dia, até esses próprios sentidos já não funcionam muito bem, mesmo na A3, na saída logo de manhã ou ao final do dia, nós notamos que é muito difícil prevermos, e nós até como utilizadores já temos muita dificuldade em prever quais é que são os sentidos e as horas em que vamos conseguir circular com alguma facilidade. E mesmo quando andamos para o transporte público, acho que já atingimos esse sentido. Basta circular, basta utilizar, por exemplo, o metro do Porto, a linha amarela, na ponta da manhã ou na ponta da tarde, ou os próprios suburbanos, por exemplo, para vermos que o nível de utilização do sistema de transportes também está para lá do aceitável. Nós esquecemos de dizer isso, que falamos muito no transporte público, mas o transporte público hoje já não tem capacidade para absorver muito mais procura. Pois. Bom, eu tenho ainda mais questões para lhe colocar, quer assim, quer aqui ao Nuno Botelho, mas à altura de uma nova ligação à Joana Almeida Carvalho, queremos sempre ouvir a opinião das pessoas sobre os temas que somos nós que colocamos na ordem do dia e por isso, Joana, novamente, é contigo. Estamos aqui na estação da Trindade, no Porto, para ouvir algumas opiniões. Uma semana depois desta medida, a criação de portagens na VCI para veículos pesados ter sido aprovada em Assembleia Municipal. Eu tenho aqui comigo mais uma senhora, disse-me que se chamava? Cacilda Carvalho. A Dona Cacilda, muito bom dia. Pedia-lhe então a opinião sobre esta medida que já foi aprovada. Acha que pode ser uma solução para diminuir o tráfego? Eu acho que sim. Porque eu até quando vou nas estradas é muito complicado. Porque os veículos pesados não têm respeito pelos outros e passam e entram e saem e com o movimento, com o trânsito, as estradas estão a ficar caóticas e tudo aquilo que nós pagamos, pacómetros, portagens, não se vê o dinheiro a ser canalizado para pôr essas vias como devem estar, não é? Portanto, acho que sim, se é para bem de todos, acho que sou dessa opinião. Estava a dizer que queixava-se das estradas também com muitos buracos. Muitos buracos. Dentro da cidade, em certas saídas da autoestrada também, a mesma coisa. Portanto, embora menos, mas as estradas aqui, então dentro da cidade do Porto, nem é só dar uma voltinha. É cada passo, cada buraco. E acha que se os veículos pesados deixarem de utilizar tanto a VCI, vai haver menos filas de trânsito? Isso eu não sei. Isso eu não lhe posso dizer, mas que devia haver uma via só para esses veículos pesados, devia. Porque é uma segurança para quem vai a conduzir, porque a gente vê os acidentes que se dão, não é? Eu não estou a dizer que são os camionistas sempre que são os culpados, não. Mas que as coisas acontecem. Na Assembleia Municipal do Porto foi aprovada a criação de portagens na VCI para veículos pesados e também seria então aqui reduzida ou eliminada mesmo os pórticos na A41, mas ainda assim são mais quilómetros que os veículos pesados teriam de fazer. Acha que vão fazer essa escolha ou vão preferir pagar a portagem? Olha, não sei. Eu gostava de saber, mas não sei. Eu acho que tudo que for feito para benefício é viável. E eu concordo, desde que, claro que eu sei que as firmas têm muitos impostos, muitas coisas, eu compreendo isso plenamente.
mas alguma coisa tem que ser feita em benefício de todos, não é? Penso eu. Leiga no assunto. Já falou aqui na criação de uma via apenas para esses veículos. Que mais sugestões é que gostaria de deixar também para resolver aqui a situação de trânsito que se faz sentir todos os dias? Menina, eu acho que devia haver até um horário, se possível, para esses veículos que vão levar coisas para o estrangeiro, para todo lado, haver umas horas que eles tivessem que circular. Aqueles que andam dentro das cidades, das vilas, as coisas deviam ser de outra maneira, porque esses veículos são veículos longos, estradas intermináveis, não é? Acho que toda a gente, se colaborasse com cabecinha, tronco e membros, tudo se resolvia neste país. Mas, infelizmente, acho que neste momento, para mim, pessoalmente, leiga, que não percebo nada de política, há muitas ideias e pouca coisa feita. Ninguém faz nada, só se promete e andamos nas promessas a estes anos todos. Muito bem, muito obrigada pela sua opinião. Continuação de um bom dia. Portanto, aqui mais uma opinião sobre o tema que nos trouxe hoje à rua, nesta ordem do dia. Aqui uma senhora a queixar-se também do trânsito e não só, também de como estão muitas estradas, aqui a referir que há estradas com muitos buracos e que é preciso efetivamente travar esta situação. No que diz respeito a se os veículos pesados vão ou não acabar por deixar a VCI, se os pórticos efetivamente avançarem, aí já não sabe se será de facto uma solução, mas que algo é preciso fazer, é aquilo que nos têm dito ao longo desta manhã. Ora, mais uma opinião, e todas as opiniões são válidas, mas eu até vou pegar na última intervenção da senhora, a última reflexão da senhora, a dizer até nem percebe nada de política, estava apenas a dar a sua opinião, que é válida, e vou pegar nessa deixa para Nuno Botelho. Há uma questão que eu quero colocar, não é para politizar este nosso debate de hoje, não é de todo, mas é uma pergunta que me parece importante, até porque hoje é o dia limite para os partidos entregarem as listas ao ato eleitoral do dia 10 de março. A minha pergunta é, a vossa associação é extremamente importante, quem conhece a Associação Comercial do Porto sabe, assim como, por exemplo, a Associação Empresarial também é extremamente importante. Dito isto, e tendo em conta o vosso peso, tencionam ou normalmente fazem ou estão a pensar ter algum tipo de contacto formal, pelo menos com os cabeças de lista pelo Distrito do Porto, de todos os partidos que vão concorrer a 10 de março, para precisamente alertar para a necessidade de se resolver este problema de mobilidade? Vocês estão a pensar fazer alguma coisa? Normalmente, como é que funciona? Sim, antes de mais, eu devo dizer que gostei muito da intervenção da Sra. Dona Cacilda, fixei o nome, porque fez lembrar, ela usou ali uma expressão que fez lembrar um sketch do Ricardo Araújo Pereira, do Gato Fedorento. Eles falam e não fazem nada. E dito isso, e respondendo diretamente à questão, eu acho que sim, a resposta é sim. Nós normalmente neste período aproveitamos para, naturalmente, reunir com a maioria dos partidos que ou nos solicita ou nós solicitamos. Okay. Não há não há propriamente uma regra. Não há uma regra e, de facto, temos por hábito reunir quer com os cabeças de lista, quer muitas vezes com os próprios líderes dos principais partidos. Acontece muitas vezes. Muito bem. E, portanto, temos esses momentos em que podemos levar, chamemos assim, um caderno de encargos, chamemos-lhe assim, de forma simplista. Obviamente não são questões, não fazemos disso uma bandeira, mas há algumas questões que achamos que é importante em nome da região e fazemos valer os nossos argumentos. A nossa associação existe exatamente para isso, para promover os interesses da região e, portanto, é isso que fazemos e é isso que costumamos fazer. Indo só para terminar ao ponto aqui esta questão, iremos fazer questão de referir este assunto e falar fundamentalmente não só, como já aqui foi dito, para sintetizar, que me parece importante, a questão da alteração dos pórticos, mas também, por que não, uma coordenação ou uma maior coordenação da rede de transportes da região, que me parece, de facto, muito mais eficaz. E muito bem, claro, como sempre, aliás, nas suas respostas tem sido muito claro neste programa de hoje. O que me leva agora para, no fundo, aquela que vai ser a última pergunta, até porque já estamos no final do programa, ao professor Carlos Oliveira Cruz. E a última pergunta vai de encontro a um rodapé que eu fiz no início da conversa consigo, que é a questão da infraestruturas de Portugal. E o que eu lhe quero perguntar é o seguinte: nós temos tido aqui vários especialistas aqui no Porto Canal, em vários blocos informativos ou vários programas, mas vários especialistas que têm dito que a IP, a Infraestruturas de Portugal, é uma espécie de, e vou dizer entre aspas, uma espécie de monstro
público dentro das instituições públicas que quase que têm autonomia para decidir e executar sem prestar esclarecimentos ao Governo. O que eu lhe vou perguntar não é naturalmente a opinião ao que nos dizem os especialistas, nem sequer seria ético da minha parte. O que eu lhe vou perguntar a si é se considera que o poder de infraestruturas de Portugal é tão grande que pode levar efetivamente a que sejam realizadas obras ou não, independentemente da vontade dos decisores políticos. Repare, a Infraestruturas de Portugal é uma empresa de facto grande e é uma empresa que se tornou ainda maior pela extinção da antiga Estradas de Portugal e da antiga Refer, que eram duas empresas que faziam uma gestão separada da rede rodoviária e da rede ferroviária. Essa fusão trouxe muitas vantagens do ponto de vista da eficiência da gestão, mas eu não partilho da visão de que a Infraestruturas de Portugal, de alguma forma, tenha autonomia ou capacidade para implementar política de transportes, independentemente das vontades do poder político. O que podemos ter tido no passado é, de facto, seja pela alternância das tutelas, e basta olhar para o caso das infraestruturas, nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, houve 3 ministros das infraestruturas, e é de facto um setor que precisa de uma visão e de uma estabilidade que, do ponto de vista da sua gestão política, na minha opinião pessoal, não tem tido. E eu acho que aí é mais pela incapacidade política de definir uma visão para o setor das infraestruturas que os projetos têm tido dificuldade na sua implementação ou na sua execução, e menos por algum problema relacionado com a própria Infraestruturas de Portugal. Eu, como disse, é uma empresa que tem de facto um conjunto de conhecimento técnico muitíssimo importante para o país. O setor das infraestruturas tem sofrido da falta de visão política. E este, para mim, é de facto o grande calcanhar daqueles da gestão de infraestruturas e transportes em Portugal. Porque se há setor onde é necessário um período de implementação grande no tempo, é de facto o setor dos transportes. E quando nós olhamos para todos os grandes projetos no país, sejam a alta velocidade, seja o tema do aeroporto, seja a própria forma como nós gerimos a nossa rede rodoviária, tem sido muito difícil ao país implementar e desenvolver os projetos. E repito, tem mais a ver, na minha opinião, com uma falta de capacidade política de gestão e de definição de uma visão para o setor das infraestruturas e dos transportes. E mesmo aqui aproveito para dar uma pequena chamada de atenção, sem nenhum juízo político relativamente à forma como a campanha e aos programas que vamos conhecendo dos partidos políticos. Eu noto também que nós não encontramos nos vários atores políticos atual, e este é um excelente período para percebermos as suas visões, grandes ideias ou grandes estratégias para a redução dos custos de contexto, para melhorar a forma como nós gerimos a nossa rede rodoviária, a nossa rede ferroviária. Esse é também um debate que eu não encontro muito no debate político. Felizmente tem sido mais a sociedade civil e a Associação Comercial do Porto merece esse destaque, têm promovido discussões estratégicas em torno da gestão das infraestruturas e dos sistemas de transporte. E eu tenho alguma pena que, de alguma forma, os atores políticos não aproveitem estes contributos que a sociedade civil traz para a mesa, para, a partir daí, construírem as suas políticas, tomarem as suas opções e, com isso, de facto, podemos ter uma capacidade real de implementar e de solucionar os problemas de mobilidade. Certo, e essa questão política ficou por demais evidente nos vossos raciocínios no programa de hoje. Vamos fazer muito rapidamente a última ligação com a Joana. Será a última opinião que vamos ouvir sobre esta matéria. Joana, força. Uma semana depois desta medida ter sido aprovada em Assembleia Municipal do Porto, continuamos a ouvir opiniões dos portugueses para saber o que pensam dessa mesma medida. Tenho aqui comigo o Sr. Manuel, Daniel, assim é que é. Muito bom dia. Qual é a sua opinião sobre veículos pesados começarem a pagar então portagens na VC? Eu acho que sim, também sou pago com o carro ligeiro, acho também que os outros também devem pagar também. Acho que devem pagar.
Acha que pode ser aqui uma solução para diminuir o trânsito que se faz sentir nesta zona? Sim, porque é uma zona de muito trânsito, os caminhões por vezes é horrível, portanto, então para o fim da tarde, então aquilo é demais. Aquilo. Costuma utilizar a VCI? Sim, várias vezes. Já teve assim algumas situações em que demorou muito tempo? Como é que tem sido? Já demorei 3/4 de hora uma vez, outra vez demorei 1 hora, depende. Mas nunca menos que 1/4 de hora, não é? Quando aquilo às vezes em 5 minutos fazia aquilo. Acha que os veículos pesados poderão optar pela A41, por exemplo, se já não tiver portagens, mesmo sendo mais quilómetros para eles? Sim, eu acho que sim, porque eu já fui camionista também e sei dar o valor dessas situações. Eu acho que é lógico que eles andem, portanto, nas estradas que devem não astrovar quem anda a trabalhar e as vezes estão a estrovar-nos. Mais sugestões é que gostava de deixar também para diminuir o trânsito na VCI? Acho que devia haver uma regra das pessoas que conduzem carros, devia de haver, portanto, mesmo, eles em última necessidade só sabia de conduzir, vir para a cidade. Pessoas, qualquer coisa, vem por vezes, às vezes eu fico chateado porque as pessoas chegam à farmácia, não metem o carro lá dentro, porque não podem, senão não têm. Às vezes ali à beira e vem à farmácia de carro. Portanto, retirar os carros na cidade, ou pelo menos no centro da cidade? Sim. Muito bem, muito obrigada pela sua opinião. Portanto, mais um senhor aqui a dizer-nos que acredita que o pagamento de portagem na VCI pode retirar alguns veículos pesados dessa zona e assim diminuir o trânsito que se faz sentir todos os dias. Obrigado, Joana. Assim, com esta intervenção da Joana Almeida Carvalho, chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço igualmente aos nossos 2 convidados, o Nuno Botelho e o Carlos Oliveira Cruz, que estamos a ver mais uma vez, meus senhores. O vosso contributo foi excelente para nos ajudarem a perceber esta realidade da mobilidade no Grande Porto. Muito obrigado aos 2. Quanto a nós, dentro de poucos minutos temos notícias atualizadas ao meio-dia em ponto. Continuem connosco. Bom dia.